Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal. Vamos nessa com o Campeonato Carioca 2024, o Cariocão, que teve encerrada a sua oitava rodada, reta final do estadual, faltando apenas 3 rodadas para o fim da fase classificatória. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. A rodada começou na quarta-feira com a vitória do Sampaio Corrêa para cima do Madureira por 2-1, a primeira vitória do Sampaio no campeonato. Lembrando que o time de Saquarema, o Sampaio, é a primeira disputa pela primeira vez na história a primeira divisão do Campeonato Carioca e vai, pelo visto, aí se mantendo na elite do estadual, até porque o Audax, que é o lanterna, perde para todo mundo, só um time no Rio de Janeiro é rebaixado. Ainda na quarta-feira, no Raulino de Oliveira, o Botafogo meteu 3-0 no Volta Redonda, vitória importante para o Fogão, que voltou para o G4, e essa derrota do Voltaço gerou a demissão do Felipe Loureiro. Felipe Maestro, que era o técnico do time até então, acabou sendo demitido depois desse 3-0 jogando no Raulino de Oliveira. No Maracanã, o clássico que encerrou a quarta-feira, Fluminense e Vasco da Gama empataram por 0-0, um clássico bem nervoso, bem tenso, mas até que foi bem jogado enquanto teve bola rolando, enquanto os times não estavam trocando supapos. Foi um 0-0 bem interessante de se assistir, com o Vasco pressionando muito nos minutos finais, precisava mesmo da vitória. Afinal de contas, o Vasco da Gama está fora do G4 e precisa pontuar cada vez mais se quiser participar das semifinais. E na quinta-feira, o encerramento da rodada, Nova Iguaçu e Boa Vista empataram por 1-1. Nova Iguaçu perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem maior para Botafogo e Vasco, mas está na frente dos dois. No Luso Brasileiro, a Portuguesa jogou mal, contra o Audax, mas venceu por 1-0 com gol no último minuto, lá aos 51 do segundo tempo, gol do zagueiro Diego Guerra. E no Batistão, em Aracaju, no Sergipe, deu a lógica, o Flamengo meteu 3-0 no Bangu e um bom jogo do Flamengo, uma boa performance do time titular do Flamengo com 3 gols do Pedro. Essa vitória colocou o Flamengo na liderança do Campeonato Carioca de 2024 pela segunda vez, em 8 rodadas. O Flamengo está de volta ao topo, ao primeiro lugar do estadual. É isso que a gente vai ver agora na classificação. Flamengo liderando com 18 pontos. O Flamengo tem 18 pontos, tem saldo 13 contra saldo 9 do Fluminense. Segunda vez do Flamengo na liderança do estadual. A primeira tinha sido na primeira rodada, quando ele enfiou 4-0 no Audax. E agora, 7 rodadas depois, ao fim da rodada 8, Flamengo novo líder com 18 pontos, liderando a Taça Guanabara. O segundo é o Fluminense, também 18, tem saldo 9. Flamengo e Fluminense podem se classificar para o mata-mata já na próxima rodada, em caso de vitória da dupla, da dupla Fla-Flu. Os dois vencendo vão se classificar. Terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 15 pontos ganhos até aqui, tem 1 ponto de vantagem para o Botafogo e 2 para o Vasco, mas é bom destacar que o Nova Iguaçu não joga mais com as equipes grandes. Ele já jogou com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo e com o Vasco da Gama, fez 5 pontos, inclusive uma boa pontuação, e vai levando o campeonato aí agora contra as equipes de menor investimento. Ele ainda vai jogar contra o Volta Redonda, contra o Audax e também contra o Madureira. Na verdade, contra a Portuguesa, Portuguesa, Volta Redonda e Audax. O Botafogo está em quarto lugar com 14 pontos, fechando o G4. Então hoje teríamos aí uma semifinal com Flamengo versus Botafogo e Fluminense contra Nova Iguaçu, com o Vasco da Gama em quinto lugar de fora das semifinais com 13 pontos. Mas também é bom destacar que o Vasco da Gama só tem mais um clássico para fazer e é exatamente com o Botafogo. A gente vai ter esse duelo que é praticamente um duelo decisivo para ver quem vai para a semifinal ou não no próximo fim de semana entre Botafogo e Vasco. A vantagem que a gente pode dizer que o Vasco tem de certa maneira nas 3 rodadas finais é que o Vasco encerra o seu ciclo de clássicos. Vai para as 2 rodadas finais para enfrentar times menores, enquanto o Botafogo tem o clássico com o Vasco e ainda joga com o Fluminense na última rodada. Sexto lugar está a Portuguesa, com 13 pontos conquistados até aqui. Sétimo lugar, o Boa Vista, tem 12, também ainda sonha eventualmente com a vaga nas semifinais, mas as equipes mais estão de olho na classificação para a Taça Rio, que envolve do 5º ao 8º lugar. E que pode valer vaga na Série D e também na Copa do Brasil do ano que vem. O 8º lugar, o Madureira, tem 10, com 9, ou melhor, com 8, Volta Redonda em 9º lugar. 10º, Bangu, tem 5, 11º, Sampaio Corrêa, com 4, bem posicionado para escapar do rebaixamento. O Lanterna vai sendo rebaixado, o Audax, com 0, fez 8 jogos, perdeu todos os 8. Vamos para a artilharia do Campeonato Estadual. Carlinhos, do Nova Iguaçu, meteu mais um gol na rodada, tem 7 gols do estadual. Vice-artilheiro Matheus Lucas, do Boa Vista, com 5, e agora o Pedro, do Flamengo, também tem 5. E com 4 gols aparecem o Lelê, do Fluminense,
E fechando a lista, MV do Volta Redonda. Vamos falar então da 9ª rodada antepenúltima da Taça Guanabara de 17, 18 e 20, sábado, domingo e terça-feira. Tem Madureira e Fluminense no sábado, jogo do Maracanã. Botafogo e Vasco, clássico que pode decidir a vaga nas semifinais, quem vai ficar dentro, quem vai ficar de fora. Tem Volta Redonda contra Portuguesa, Audax contra Nova Iguaçu, Sampaio contra Bangu, Flamengo contra Boa Vista. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2024, finalizado a 8ª rodada, só faltam 3 para o fim da fase classificatória, para o fim da Taça Guanabara. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, turma!